vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Para quem ainda não me conhece, eu sou Clarissa. Vocês gostaram da última receita de pão que eu postei aqui no canal e eu resolvi trazer uma outra receita de pão, que também já apareceu algumas vezes aqui no canal, e que é o pão pita, que também é conhecido como pão sírio ou pão alho. Eu adoro essa receita porque ela é super versátil, você pode fazer vários sanduíches com ela, inclusive sanduíches de inspiração árabe e libanesa. E é uma receita super fácil de fazer porque leva poucos ingredientes, não precisa sovar muito e só precisa de uma fermentação, que nem o outro pão que eu fiz aqui no canal. Inclusive hoje com esse pão eu vou fazer um sanduíche árabe super famoso, que já vai ter ido ao ar quando esse vídeo do pão for ao ar, e eu vou deixar o link aqui no card, mas não vou revelar qual é o sanduíche ainda, vocês vão lá assistir depois. Então é isso, se você quer aprender a fazer esse pão sírio ou pão árabe super fácil de fazer na sua casa, já sabe. Se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos. Essa receita de pão que eu vou fazer rende entre 6 e 8 pães sírios. E aí, para isso, a gente precisa de 3 xícaras de farinha de trigo, 1,5 xícaras de água, 5 gramas de fermento biológico seco, sal e 2 colheres de sopa de azeite. Para fazer esse pão, a gente vai começar misturando todos os ingredientes secos na tigela e depois os líquidos. Misturo primeiro a farinha e o fermento para não colocar o sal diretamente sobre o fermento. Agora eu adiciono uma pitada de sal. E agora eu posso adicionar os líquidos. Vai o azeite e a água. Começo misturando com a colher. E agora eu começo a misturar com as mãos para incorporar todos os ingredientes. E aí agora eu vou passar para a bancada para formar uma massa homogênea. Como eu sempre falo, quando a gente faz pão, a quantidade de água depende bastante da capacidade de absorção da farinha. A minha massa acabou ficando um pouco grudenta, então eu vou adicionar um pouquinho de farinha. Não vou exagerar, mas só para conseguir modelar melhor. E eu também lavei as mãos porque ela estava grudando, às vezes isso é uma dica, quando começa a grudar muito, às vezes está grudando na sua mão. Então lava a mão e continua, e caso a sua massa esteja muito seca, você também pode adicionar um pouquinho de água. Mas sempre faz tudo aos poucos para evitar que a massa desane, você às vezes coloca muita farinha ou muita água de uma vez. A massa está na consistência certa para a gente formar uma bola, ela não está nem muito seca e nem muito grudenta. E aí, para evitar que a gente tenha que sovar muito essa massa, tem gente que diz que não é necessário sovar a massa do pão pita. Eu gosto de sovar um pouco, mas aí para facilitar a vida eu deixo ela descansar por 15 minutos. Esse descanso já vai fazer ela ficar bem mais elástica. E aí daqui a pouco eu volto para a gente dar uma sovada bem rápida antes de colocar para fermentar. Então eu vou cobrir, deixar ela descansar e daqui a pouco eu volto para a gente sovar. Passados 15 minutos, o pão já vai estar bem mais elástico. E aí eu gosto de sovar por uns 2 ou 3 minutos. Tem gente que nem sova o pão pita, porque de fato o descanso já é suficiente para ele ficar mais elástico. Mas eu gosto de sovar para garantir que ele vai inflar melhor no forno. Então, como a massa já ficou descansando esses 15 minutos, ela já está bem mais elástica, bem mais fácil de sovar. Então eu vou sovar bem rapidinho e aí depois eu já coloco para descansar. E aí para sovar a gente vai fazendo esses movimentos com a base da mão. E virando a massa. Depois de sovar, a massa fica ainda mais lisa e elástica. E aí é só formar uma bola. E colocar dentro da tigela para descansar. Agora é só cobrir com um pano e deixar a massa descansar entre 30 e 60 minutos, dependendo da temperatura ambiente. A massa precisa dobrar de tamanho, lembrando que não é legal ela fermentar muito. Se aparecerem umas bolhas muito grandes, significa que ela fermentou demais. E aí significa que ela pode perder a força no forno e não inflar tão bem.
Então fica de olho quando a massa dobrar de tamanho, é porque tá bom e aí a gente pode começar a modelar. E aí depois desse tempo eu volto para revelar para vocês o segredo que vai fazer essa massa inflar no forno e ficar super bonita. A massa ficou 1 hora fermentando, olha só como cresceu, dobrou de tamanho. E agora eu vou te contar o segredo para o pão pita inflar no forno e ficar bem bonito. O forno precisa estar bem quente, então a gente vai pré-aquecer o forno a 250 graus. Mas além disso, a gente precisa colocar a assadeira onde a gente vai assar os pães já no forno, porque ela também precisa estar bem quente quando o pão entrar e a gente vai colocar o pão diretamente sobre a assadeira depois no forno. Então já vou pré-aquecer o forno a 250 graus antes da gente começar a modelar os pães. Agora eu vou tirar a massa aqui da tigela, vou transferir aqui para a bancada e aí eu vou cortar em 8 partes iguais. E sempre que você estiver dividindo uma massa, trabalhe com uma faca grande e lisa para evitar ficar rasgando a massa. Agora com cada uma das partes eu vou formar uma bolinha. Agora eu vou cobrir as bolinhas e deixar descansar por 15 minutos antes da gente começar a abrir. Esse pequeno descanso ajuda na hora da gente abrir a massa. Agora eu vou começar a abrir a massa e aí eu vou pegar esse pano de prato que estava cobrindo, vou colocar aqui. Vou pegar também um outro pano de prato. Conforme eu for abrindo os disquinhos, eu vou posicionando aqui no pano para evitar que grude e para evitar que resseque também. E aí para abrir as bolinhas, eu vou polvilhar aqui com farinha. Vou pegando cada uma e aí eu abro do centro para as pontas. A gente posiciona o rolo no meio e vai abrindo do centro para as pontas e a gente tem que evitar dobrar a massa, caso contrário ela acaba não inflando muito bem no forno. Então a gente vai virando 90 graus para poder ir abrindo um círculo. E se tiver grudando, aí você pode ir polvilhando um pouco mais de farinha. Colocando as massas já abertas aqui. Depois modelados e a gente pode levar para o forno. E agora tem um outro segredinho. Essa parte que ficou para cima aqui no pano enquanto estava descansando, ela vai ficar para baixo quando a gente levar para o forno. O pão infla mesmo sem isso, mas isso garante que ele fique mais uniforme, então eu uso essa técnica também. E agora a gente pode levar para o forno colocando diretamente os pães sobre a assadeira. E eis o meu pão pita instagramável. Os pães começam a inflar no forno em cerca de 3 minutos, mas isso varia de forno para forno. Como o meu forno é bem forte, isso às vezes acontece um pouquinho antes, até entre 1 e 2 minutos. E aí depois que ele inflar, você vai deixar mais uns 5 minutos no forno. Cuidado com o tempo de forno, caso contrário ele vai ficar muito duro, não vai ficar esse pão molinho. E aí vai formar uma casquinha mais durinha, vai ficar mais difícil de você rechear porque ele vai quebrar. E a outra técnica para evitar que o pão forme aquela casca durinha e quebre é colocar no pano de prato assim que ele sai do forno. Então aqui eu tenho os meus 2 pães, vou dar aquela achatadinha para tirar o ar e aí já coloco num pano de prato limpo. E aí conforme os outros pães vão saindo do forno, eu vou colocar aqui também.
Esse pão também pode ser feito na frigideira. Nesse caso, você vai esquentar uma frigideira sem óleo, sem nada. E quando ela estiver bem quente, você vai colocar o pão. Eu gosto mais de fazer no forno porque eu acho que é mais fácil dele inflar. Além de ser mais prático também, porque na frigideira você tem que ficar fazendo um a um e ali você coloca pelo menos 2. E depois quem faz o trabalho é o forno, você não precisa ficar acompanhando tanto. A outra questão é que nem sempre o pão fica tão douradinho. Esse aqui até ficou um pouco mais douradinho. O meu forno ele tem a função grill, então eu ligo quando eu coloco o pão. Mas como a gente tem que controlar a temperatura do forno para o pão ficar mais macio e evitar que ele resseque, nem sempre dá tempo dele dourar todo e também dele dourar por igual. Se você gostar mais douradinho, é só antes de usar você colocar o pão uns minutinhos na frigideira. Isso vai dourar a casquinha sem deixar ela ressecar. E momento vida real, talvez nem todos os seus pães inflem por igual no forno, mas não tem problema, isso acontece mesmo, porque a cozinha não é uma ciência exata e depende de vários fatores. Pode ser alguma coisa na hora de abrir a massa, pode ser que quando você posicione a massa no forno, ela dobre um pouquinho, mesmo que você ajeite, ele não vai voltar a inflar. Mas não tem problema, mesmo assim o pão vai formar aquele envelope bonito por dentro que você pode usar para rechear e fazer vários sanduíches. E eu inclusive vou abrir esse daqui para vocês verem como fica esse envelope. Então é isso, essa foi a receita do pão pita. Se vocês gostaram do vídeo, aproveita para se inscrever no canal, curtir o vídeo. Quando fizer a receita, me marca lá no Instagram e já comenta aqui embaixo qual a próxima receita de pão que vocês querem ver aqui no canal. E é isso, beijo e até o próximo vídeo. Esse é o meu pão pita instagramável.